Antes de Hebreus, um livro antes, Filemão. Filemão só tem um capítulo e a gente vai trabalhar este capítulo com 3 versículos, 4 por aí. Capítulo 1, versículo 6 é o primeiro, depois o 10 e depois o 11. Amém? Aí você vai lá para o lado de Apocalipse, depois de Tito. Antes de Hebreus. Glória a Deus. Todos acharam? Achou? Isto. Versículo 6. Diz assim o versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amém? Podem sentar, amados. Esta carta de Paulo é a carta que ele usa mais um contexto de pessoalidade, ou de intimidade profunda mesmo, uma carta que ele escreve falando de alguma coisa bem peculiar, bem particular. E quando a gente vai pegar esta história toda, Paulo, ele está escrevendo aqui para um filho na fé também, chamado Filemão. E o termo Filemão, aquele que ama, amado, amante. E Filemão, ele hospeda uma igreja na sua própria casa. E de cultura, a questão da escravidão era uma questão cultural para dentro deste contexto grego, principalmente. E neste período tinha o que a gente chama, dentro da filosofia mesmo, cidades-estados. E aqui, se uma cidade-estado conquistava outra, tomava para si os seus escravos mesmo, e estes escravos iam servir dentro das famílias daquele outro estado que havia conquistado. E nesta abordagem, Filemão, ele tem um escravo. Este escravo, por sua vez, ele tem uma capacidade bem peculiar também. Onésimo, o seu nome. O significado da palavra Onésimo significa servo útil. O versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A gente vai compreender isso um pouco mais abaixo, porque Paulo está fazendo um trocadilho de palavras, inútil com útil, porque o Onésimo traz este significado. E o que este escravo faz? Ele rouba do seu senhor uma quantidade considerável de dinheiro. Alguns dizem que era para pagar aqueles que estavam trabalhando ainda no campo. Outros só traz o conceito de que ele roubou mesmo. E quando ele rouba e ele foge para Roma. Só que quando ele chega em Roma, a questão fica um pouco mais fechada, porque a gente não sabe se Paulo estava preso, encarcerado, ou se Paulo estava preso já dentro do contexto de que ele loca uma casa, um soldado da pretória romana, tropa de elite, então fazia um tipo de escolta de Paulo. Mas o fato é que este escravo, ele vai parar com Paulo.
se preso, encarcerado, se não, neste tipo de soltura que Paulo já tinha mesmo, tipo de prisão domiciliar, este Onésimo tem um encontro com Paulo, e mediante este encontro, este Onésimo, ele consegue se converter, ele se converte ao Senhor Jesus, ele se rende aos pés do Senhor. Onésimo significa então servo útil, e esta carta de Paulo escrita a Filemon, que significa aquele que ama, é a mais pessoal de todas as cartas da Bíblia mesmo, de Paulo. Então Paulo, quando está escrevendo todas as cartas, esta é a única que ele leva para a pessoalidade. E aqui, quando este Onésimo aceita Jesus, fica uma questãozinha ética no ar. E agora? Você está aqui por quê? E com certeza, quando você se rende aos pés do Senhor, a primeira coisa que você quer é livrar das suas culpas. E este escravo, com certeza, ele confidencia para Paulo tudo quanto acontecera. Roubei o meu Senhor, fugi, estou aqui, encontrei a Jesus. Agora a questão fica assim: fico em Roma ou eu volto? Porque voltar poderia ser pena capital. Um dono de um escravo neste contexto, neste período aqui, é 60 da era cristã, ele podia com muita naturalidade matar o escravo por banalidades, coisas banais. E aqui não era uma banalidade, era uma coisa grande. Ele roubou uma quantia considerável de dinheiro. E aí Paulo resolve escrever esta carta. E quando ele escreve, ele está falando justamente disso. Olha, você tem aqui um escravo fujão. Este escravo, ele veio a encontrar Jesus. Você já é servo do Senhor. Na sua casa já tem uma igreja. Este escravo, ele está sendo muito útil aqui, porque ele é um colaborador, ele é um obreiro, ele está trabalhando. Dá a entender então que Paulo provavelmente estivesse preso, porque à medida que eu transmito a mensagem do Evangelho para ele, ele vai levar esta mensagem do Evangelho para outras pessoas mais. À medida que eu trago algum tipo de informação para transmitir a outras igrejas, ele está indo também, ele está fazendo um trabalho aqui do diaconato, assistindo, acolhendo, acudindo, transmitindo. Ele está tendo uma utilidade muito grande para mim. Eu sei, Filemon, que você abriria mão com muita naturalidade dele para ser útil aqui. Porque tudo que ele não conseguiu ser foi útil para com você. Mas tem uma questãozinha, eu vou te enviá-lo e você vai recebê-lo não como um escravo qualquer. Mas agora ele fez profissão de fé, você vai recebê-lo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Você vai recebê-lo como um irmão no Senhor. Bagunça a cabeça de qualquer pessoa, e principalmente do Império Romano, que já acusava os fiéis, os cristãos, de tentarem nivelar a sociedade. Pegar aqui um escravo e pegar aqui um dono de um escravo e pôr na mesma dimensão. E Paulo aqui, ele está fazendo justamente isto. O cara é ladrão, o cara está sendo inútil, mas quando ele foge para tentar gastar aquele dinheiro, para tentar de alguma forma se dar bem, ele tem um confronto com Cristo mediante o Evangelho pregado por Paulo. Ele aceita a fé cristã. Este conceito do Onésimo, que traz esta possibilidade do servo útil, mas para que nada servia, tem uma utilidade tanto para Paulo, quanto tinha agora para Filemon. Paulo escrevendo, propondo: olha, e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque eu quero pagar isso. E traz aí a proposta de que este escravo fugiu roubando dinheiro justamente por isto, mas quando ele chegar, você não vai tratá-lo mal, porque é crente, é seu irmão. O contexto aqui, irmãos, é que a fúria do seu Senhor poderia matá-lo mesmo.
Mas o que fazer? É crente, aceitou a fé cristã, é fiel, tem uma utilidade, aprendeu a compreender o segredo do servo útil, do servo que de alguma forma já não está mais servindo por obrigação, mas porque de fato ele sabe a necessidade para o que ele serve, para o que ele foi chamado também. Eu falei para vocês, eu acho que semana passada ou na outra, que quando aceitamos a fé cristã, todos nós sabemos o para que aceitamos, e todos nós sabemos qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Este escravo também já tinha aqui esta possibilidade da compreensão do que para o que ele tinha sido chamado em detrimento do reino do Senhor. Fujão, ladrão inútil. Mas aqui ele encontra com Paulo. E aquele que era fujão, ladrão inútil, ele tem esta possibilidade, ele quer então reparar condições, situações. E parece que isto retrata a vida da igreja como um todo, porque quantos de nós também, de alguma forma, em se vindo para o Evangelho e se prostrando na presença do Senhor, a primeira coisa que a gente tentou foi o que a gente buscou foi tentar reparar um erro que havíamos cometido no passado. E depois, como servo do Senhor, a primeira coisa que a gente tentou foi buscar ser útil para com o Senhor. E a gente vai encontrar justamente neste escravo e neste Onésimo, neste Filemon, a condição desta possibilidade. Daqueles que compreendem a necessidade de serem úteis e daqueles que já não sabem mais o que estão fazendo dentro da igreja, porque perdeu totalmente o foco. Está inútil, não está tendo uma possibilidade que traga alguma capacidade, algum peso espiritual, alguma capacidade de fazê-lo ser alguém de peso dentro da igreja. E aqui quando Paulo está falando no versículo 11, ele ainda te foi inútil atualmente, porém é útil. Paulo está fazendo justamente esse trocadilho da palavra, o próprio nome, o significado, útil, mas é inútil, útil, mas não serviu, útil, porque roubou, útil, porque não conseguiu ser fiel ao seu Senhor, inútil, porque ao invés de servir bem, fugiu, levando uma soma aviltada de dinheiro, inútil, porque não teve a capacidade de ter a hombridade de ficar ali e servir, de pagar por aquilo. Mas útil, porque aceitou a fé, útil porque compreendeu o Evangelho, útil porque ele está fazendo aquilo que eu não posso fazer. É o que Paulo está falando acerca deste homem. E quantos de nós não estamos mais ou menos dentro desta possibilidade? Da inutilidade para a utilidade. Daqueles que mesmo estando dentro do reino, perdeu a percepção da utilidade. Ou daqueles que estão dentro do reino e nunca fizeram nada, e nunca pararam para pensar que a sua possibilidade dentro do reino é de utilidade. O servo que não serve, ele não serve. Então o servo ele tem de compreender a sua utilidade, ele tem que compreender o seu chamado. Ele tem que saber fazer alguma coisa para que possa, de alguma forma, propor que sim, ele compreendeu a mensagem do Evangelho e, sobretudo, aqueles que foram chamados por Cristo, aqueles que se renderam aos pés de Cristo, a última possibilidade na sua vida é a inutilidade, mas sim ser útil para, e útil neste contexto bem, para o serviço do Senhor. Primeiro século da era cristã aqui aparece um bispo chamado Inácio da Antioquia. Inácio da Antioquia escreve acerca deste Onésimo e ele propõe que este Onésimo ele foi tão útil, mas tão útil que ele chegou a ser bispo da igreja de Éfeso. Então a gente vai compreender que este escravo que lá no passado tinha uma capacidade para o mal e que de alguma forma não tinha utilidade nenhuma, posterior a isso, mediante a sua conversão genuína, com certeza
o próprio Filemão o recebe de volta, e quando recebe na condição de irmão na fé, irmão em Cristo Jesus. Havia uma igreja na casa de Filemão mesmo, o pessoal se reunia ali. Este escravo, assim como estava sendo útil para Paulo, ele já estava sendo útil agora na sua condição de retorno para Filemão. Com certeza, o simples fato de você ler estes versículos deste capítulo, a conclusão final é que de fato Filemão perdoou este homem, porque posteriormente já tem um tratado histórico acerca dele. É um bispo, e neste termo bispo aqui é um pastor que já gerou outros pastores e que está administrando bem a igreja local. O escravo que sai da condição da inutilidade e entra nesta possibilidade de ser útil para a obra, para o serviço, para a igreja. E assim, irmãos, quando o servo é inútil, é uma questãozinha que sempre bate o coração. Eu diria que o servo é inútil quando falta iniciativa. E quantos de nós perdemos a iniciativa? Sabemos que tem que ser feito alguma coisa, e sabemos o que fazer, mas a gente para, e fica esperando, e fica dando a possibilidade do outro fazer. Mas como eu falei, passado também, aquilo que Deus te chamou para fazer, foi para você fazer, não foi para o outro, foi para você fazer. Quando é que nós somos inúteis mesmo? Quando a gente pensa que de fato Deus vai nos usar e a gente se põe simplesmente na condição de recipiente de Deus. Porque aquele que põe na condição de ser usado, somente usado, ele se põe na condição de utensílio. E aquele que se põe na condição de ser usado, ele só quer desenvolver aquilo pelo qual o Senhor chamou para fazer. Um exemplo bem típico: José sonhava, era um sonhador, mas José, ele compreendeu que o só sonhar era muito pouco para a sua própria realidade. O que ele vai fazer? Ele vai sonhar, mas o que ele vai fazer? Ele vai compreender que ele só não tinha capacidade de sonhar para ser alguém que de alguma forma ia ser usado, mas ele traz em si a capacidade de fazer muito mais do que sonhar. Aquele José sonhador, ele está dentro de uma condição de governador do Egito. Quando a gente olha para este escravo fujão também, o Onésimo, a possibilidade que ele tinha aqui era de morrer. Mas quando ele tem um encontro genuíno com Jesus, ele vai perceber que ele tem uma outra função a desempenhar. Vaso nas mãos do Senhor, ser usado pelo Senhor. Talvez fosse esta questão, mas não, ser útil tem a ver com desenvolver, tem a ver com entender e tem a ver com fazer crescer. Então todas as pessoas que trazem o conceito da utilidade para o seu coração, eles já vão trazer dentro desta possibilidade. Só é útil quem desenvolve, só é útil quem estende a capacidade, só é útil quem faz crescer. Dentro do reino de Deus, esta é a possibilidade, e fora desta possibilidade, não se faz o reino de Deus. É um jargão que a gente usa dentro da igreja, e muitos de nós falamos que sim, eu sou usado pelo Senhor. Pois é, a verdade central é que Deus não quer só te usar, porque quando Ele só te usa, você só é um utensílio. Mas quando você se põe na condição de utilidade, quando você se põe na condição de servo útil, então você é muito mais do que um utensílio. Você não vai fazer aquilo só, você vai fazer muito mais. Você vai ter esta capacidade de desenvolver, você vai ter esta capacidade de estender, você vai ter esta capacidade de fazer crescer, e tudo aquilo que de alguma forma vir às suas mãos para fazer, você vai fazer com muita naturalidade. E uma outra questão também para o servo inútil, é que geralmente ele vai responder com a simples frase que todos nós já sabemos: não sei.
Mas o servo útil, a última coisa que ele não quer compreender é que ele não sabe, porque ele tem disposição de fazer tudo, e ele quer fazer tudo. Estão entendendo isso? Assim, um escravo, um servo, que tem a capacidade, que tem uma função bem específica, que negligencia, que trapaceia, que pega aquilo que era para ele fazer e que pega aqui, passa para o outro, que pega uma soma aviltada de dinheiro, foge para uma outra realidade, mas quando ele foge, ele dá de cara com Cristo, ele encontra Jesus. E aquilo que ele tinha como um estigma, ser escravo, agora ele tem como uma possibilidade de poder fazer o que é certo. Era um escravo, mas agora ele quer ser um servo útil. E quando estávamos no mundo, é uma compreensão também que sempre me bate à mente, é isto: quando éramos escravos das trevas, a gente fazia tudo e a gente criava circunstâncias, e tudo que vinha para a gente fazer, a gente desenvolvia, a gente estendia, a gente fazia crescer, e a gente lançava a mão e punha toda a nossa força, e de repente a gente tem um encontro genuíno com Jesus, vem para dentro da igreja, para dentro daquilo que é verdade, que é autêntico, para dentro da palavra de Deus, chega aqui e a gente para. Criávamos pretextos para não ficar em casa, e para sair, e para as noitadas, e para a balada, e assim por diante. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente para. E de repente tem alguma coisa para se fazer e a gente não faz. Tem um chamado a ser respondido e a gente não responde. Tem algo que o Senhor está entregando nas mãos e a gente está cruzando os braços. Será que o Senhor um dia não vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele colocou como sendo minas, talentos, e a gente negligenciou ou enterrou, ou roubou aquilo que Deus deu e fugiu para uma outra realidade totalmente distante? A verdade é que se você encontrar genuinamente com Deus, tudo que você vai querer fazer é reparar o seu erro. Você vai querer consertar tudo aquilo que você fez de estrago na sua vida, ou na vida de outros e de terceiros. É muito comum alguém que aceita Jesus parar, refletir, pensar no passado e tentar voltar atrás para consertar muitos erros praticados com pessoas, com circunstâncias e assim por diante. A gente quer, de alguma forma, reparar muitos erros, mas primeiro você tem que começar a reparar erros dentro da igreja. Você tem que reparar erros na sua própria estrutura, na sua família, na sua comunidade, na sua realidade. Você tem de começar a compreender que você tem que reparar erros dentro daquilo que de alguma forma interfere numa condução maior de vidas, de reino, de possibilidades. E aqui a gente vai encontrar Paulo falando justamente isto acerca deste escravo. Olha, ele me é muito útil hoje, mas eu sei também que para ti, Filemon, ele será muito útil, porque de fato esse cara teve um encontro genuíno com Jesus, e a prova é que ele estava sendo colaborador aqui em Roma. Alguém que já estava na ponta, alguém que já estava de ponta. E aí, servos úteis se tornam participantes da alegria do seu Senhor. A Bíblia está falando isto, é o próprio Jesus que está falando, é Mateus 25, 21. E o Senhor, ele está trazendo uma parábola, e o seu Senhor lhe dirá: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o descanso, ou para o gozo, ou para o regozijo do teu Senhor. Então o Deus que nós servimos, Ele busca esta utilidade em nós para nos abençoar, para nos propor justamente isso. Agora vem, você é bom servo, entra para o descanso.
vem ter prazer, vem contemplar o prazer, o gozo, a alegria de servir bem, mas de descansar bem no Senhor. Entra para o descanso do teu Senhor. Deus se agradou de José, porque ele fez multiplicar o que Deus pôs nas suas mãos. Ele sai da condição de sonhador para a condição de governador do Egito, não é? Ele não foi apenas usado para revelar sonhos, ele se tornou um grande governador. Uma outra questão da utilidade do servo está na capacidade de saber reconhecer o dano causado. Eu sou crente, sou servo do Senhor, amém. Mas está causando dano, está danificando vidas, pessoas, defraudando alguém? Se a resposta for sim, repara erro, conserta. Porque tudo quanto não podemos ser de fato é servos inúteis diante do reino e perante o Senhor. O Senhor nos tem chamado, o Senhor nos tem capacitado, e a proposta que aquele a quem Ele predestina, Ele capacita, aquele que Ele capacita, Ele envia também. Então, aquele que fez profissão de fé e aquele que de fato se converteu ao Senhor, este já está predestinado e este já está capacitado, e ele deve compreender: se estou capacitado, eu devo fazer algo de útil para dentro do reino, para dentro daquilo que o Senhor me chamou. E aqui o que a gente vai perceber é justamente isto: o próprio escravo que tem a consciência de voltar para o seu Senhor, não é? Se a gente pega isto aqui de uma outra maneira, a gente pode perceber também o escravo voltando sempre para consertar erros diante do seu Senhor, do ponto de vista de quantos crentes não precisam estarem voltando ao primeiro amor para se reparar, ou para reparar os seus erros diante de Deus, para confessar as suas falhas, as suas deficiências, e fazer algo de útil, algo que de alguma forma, de fato, possa nos trazer a capacidade da utilidade, capacidade do poder fazer, do poder estender, do poder desenvolver, do poder servir e servir bem. E assim o Senhor nos chama para isso, não é? Filemão poderia ter morrido, 2 penas capitais ele tinha aqui: um escravo fujão e um ladrão. Ele poderia, por qualquer uma destas duas, ter sido morto, mas ele não foi. E Filemão era fruto da evangelização do apóstolo Paulo, e Onésimo, fruto da pregação de Paulo também. Alguns tendem a propor que Onésimo, ele encontra Paulo, mas Filemão já era cristão antes de Paulo pregar o evangelho. Mas quando a gente faz um apanhado um pouco mais histórico, leva a crer que tanto um quanto o outro eram filhos na fé de Paulo. E aqui Paulo está falando acerca de Onésimo como sendo meu filho, e agora o seu irmão. Entendem isso? E quantos de nós não temos a capacidade de sequer olhar para o outro e falar: sim, somos irmãos em Cristo, com a possibilidade única: agradar aquele que de fato nos elegeu. Capacidade única: trabalhar. Capacidade única: ser útil, fazer alguma coisa. Capacidade única: prosperar a nossa mão, ou o subproduto da nossa mão. Onésimo, então, ele volta bem dentro desta possibilidade. Cada um tem uma história de conversão totalmente diferente do outro, mas quando nós chegamos na igreja, irmãos, o nosso histórico passado apagou. Cada um tem um histórico diferente de conversão também, mas quando a gente chega aqui, zerou tudo. Então, o que tem aqui? Tem aqui irmãos, pessoas que foram geradas, pessoas que foram regeneradas, pessoas que foram santificadas, pessoas que estão aguardando a glorificação do corpo, pessoas que sabem que têm uma utilidade, pessoas que querem fazer, pessoas que sabem o seu chamado para dentro da casa, pessoas que querem de fato estender o seu braço e ser útil para dentro.
Quando a gente perde a convicção do trabalho cristão, a gente está perdendo tudo. Quando você não tem mais convicção do que quer, você já não tem. Você já perdeu. Quando você começa a criar pretextos para se distanciar cada vez mais da comunidade, é porque de alguma forma você está perdendo o vínculo, a comunhão. E nós não podemos cair neste erro. Mas tudo quanto temos que trazer em nós é a possibilidade de estarmos caminhando e cada vez mais compreendendo não só os mistérios de Deus que devem ser desenvolvidos dentro da igreja como ministérios, mas a vida do outro como sendo então a minha própria vida, porque se somos irmãos, sabemos que o mesmo Deus que gerou um, gerou o outro, e a gente tem que ter esta capacidade do cuidado, do zelo, do amparo, da acolhida, da assistência no tempo todo, da capacidade de estender e de trazer todas as possibilidades para que todos possam de alguma forma serem bem-sucedidos. Por isso é que Salomão está falando que cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. A gente não entende, não é? Porque o reino de Deus deve crescer, porque todos quantos fazem parte do reino de Deus têm uma mensagem a proclamar, têm uma responsabilidade para com este reino, se não para com a liderança da igreja, para com Deus. E se é fato que a proposta da liderança da igreja tem a representatividade em Deus, se está é porque Deus chamou, é porque Deus pôs, então a gente deve compreender que a gente tem que ser útil, de alguma forma. Filemon, ele está bem nesta. Ele é o dono de um escravo que foge, mas agora que está recebendo como irmão, perdoando a dívida, pondo ele como cooperador dentro da sua própria casa. E segundo o que Inácio da Antioquia escreve, posteriormente, este escravo fujão se torna um bispo de uma igreja relativamente de peso para a época. E se ele de fato se tornou este bispo da igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas de Apocalipse. E a gente já estudou sobre isso, não é? E aí, prestem bem atenção nesta referência mesmo, é do próprio Filemon mesmo, os versículos 15 e 16, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Ou seja, ele fugiu, mas você vai tê-lo agora para sempre, é seu. Já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Então agora não tem como desvincular dele. Ele era seu escravo, agora ele é seu irmão, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo está falando, olha, ele tem o mesmo Pai, ele tem o mesmo Deus, ele foi justificado pelo mesmo sangue, ele foi santificado pelo mesmo Espírito, ele foi regenerado pela mesma palavra, ele é igualzinho a você, Filemon. Fugiu de você, está voltando. E foi bom ter fugido, porque fugiu, separou por algum tempo, para voltar definitivamente para todo sempre, porque agora é seu irmão. Hoje estamos muito cheios de direito, e qualquer possibilidade que a gente pense que o outro está tirando proveito da gente, a gente processa dentro da igreja. Aí Paulo está falando, por que você está levando um crente no tribunal? Você não está sabendo que você vai julgar os anjos? E quando você cai aqui, o cara te roubou. Eu vou pôr esse cara na cadeia. Aí aquele que te ganhou para Jesus e que o ganhou também para Jesus, fala, não, perdoa ele.
Agora ele é seu irmão em Cristo. Não vou perdoar. Eu quero puni-lo. Porque eu posso até perdoar, mas a justiça está aí para ser aplicada. Vou processá-lo. Ele me roubou. Ele tem que devolver o dinheiro. Eu não quero vínculo com esse cara. Quero ele bem distante de mim. A minha vontade é de trucidá-lo. Eu já ouvi isto, já ouvi crente falando isto aqui. A vontade é pegá-lo, e se eu tivesse possibilidade mesmo e não me acontecesse nada, eu o mataria. Já ouvi isto aqui dentro. Será que a gente está compreendendo o conceito de ser servo útil? Saber amar, saber perdoar, saber compreender que se, esse camarada era meu inimigo, lá fora agora ele é meu amigo, e pior, ele é mais do que amigo, é meu irmão, porque ele foi gerado em Jesus. Ele foi regenerado no Espírito Santo. Ele foi salvo. A gente vai para o mesmo céu. A mesma promessa que tem para mim, tem para ele. E tem crente que tem dificuldade de pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. Porque olha, se eu prego o Evangelho para esse cara, ele vai se converter. E se ele converter, e se ele professar fé, Jesus vai perdoá-lo. E eu não quero que Jesus perdoe esse cara. Será que numa situação desta, nós não estamos sendo inúteis para o Senhor? Porque estou fazendo do reino de Deus alguma coisa minha, e que traga maior benefício para mim mesmo do que para a comunidade, para o reino de Deus. Não, mas Jesus não morreu por ele. Mais uma vez, isso é história de calvinista. Jesus morreu. E aqueles que aceitaram o sacrifício da cruz, a Bíblia está falando que é salvo. Ele não morreu por um grupinho de meia dúzia que são eleitos. Ele morreu por todos. Mas os que aceitarem a Jesus são salvos. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Dificuldade de pregar o Evangelho, dificuldade de perdoar o próximo, dificuldade de conviver, de relacionar, dificuldade de desenvolver um bom relacionamento, de estender uma boa possibilidade, dificuldade de fazer crescer a comunhão. O servo é para isto. E se ele não faz isto, ele não é servo. Ele está dentro da igreja querendo ser senhor. E para trás, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E para o presente só existe um Deus no nosso meio. Não existem outras possibilidades. A pergunta: vale a pena investir em seu crescimento para o reino de Deus? Será que poderia pegar este escravo fujão e falar: olha, eu vou te receber, você é irmão em Cristo, você vai me ajudar, eu estou te perdoando toda a dívida, estaca zero, vamos começar daqui para frente, dentro de um relacionamento totalmente diferente. Você é crente, eu sou crente. Você é remido, eu sou remido. Você é santo, eu sou santo. Vamos tentar alcançar outros que estão aí perecendo pelo caminho? Quem vive comigo há 10 anos sabe de uma grande trapaça que um camarada cometeu contra a minha pessoa. A única oração que eu fiz foi o seguinte: Senhor, se o Senhor de fato pôr na consciência dele para ele me ressarcir, amém. Senão eu quero esquecer isso. E foi coisa grande, irmãos. E a minha alma está limpa em relação a isso. E se falar: olha, você perdoou, eu falo, a minha proposta: perdoar o quê? Se eu nem lembro mais. Convive com ele? Convivo. Se precisar de você, já precisou. Ajuda de novo, com muita naturalidade. O problema é que a gente desaprendeu o conceito do reino de Deus e a gente voltou a aprender o conceito do reino dos homens, justiça humana. E a gente falha muito nisso.
E a gente o tempo todo está errando nesta possibilidade. Se o Senhor te chamou para ser servo útil, seja útil. Faça valer a pena. Jesus morreu por você. O próprio Filho de Deus se entregou por você. E a Bíblia está falando que em sendo rico, torna-se pobre, para que por sua pobreza pudesse enriquecer a muitos. Devemos compreender isto, praticar isto, viver isto. A Bíblia está falando, sofre o dano. A gente tem dificuldade de querer sofrer o dano, então a gente não tem utilidade como servo. O reino de Deus consiste em perdão, em misericórdia, em compaixão. Mas isto é alguma coisa que parece que foi furtado do coração da igreja. A gente não vive isto, a gente não prega isto, e se prega, a gente tem dificuldade de praticar isto. E este Filemon, ele só atende uma carta. E Paulo fala, olha, prepara aí uma posada para mim, porque eu vou passar por aí. Ele só escreveu. Seria hoje você pegar o seu celular e mandar uma mensagenzinha de WhatsApp. Manda uma mensagem, já está resolvido o problema, pode mandar para cá de volta. Você vai receber ele como irmão? Eu vou receber como irmão. Você vai amá-lo mesmo? Vou. Se de fato este Onésimo é o mesmo que Inácio da Antioquia falou, então Filemão recebeu, perdoou, amou como irmão, deixou que ele pudesse ajudá-lo na igreja que estava na sua própria casa, permitiu que ele crescesse. Agora tenta imaginar, eu sou alguém que abriu as portas da minha casa para a igreja, mas um servo meu que me roubou, voltou, e agora ele é pastor e eu congrego com ele, sou obreiro dele. Vai entender isto, não é? Por isso o evangelho é loucura. Por isso o evangelho, ele confunde a mente daquele que só quer olhar do ponto de vista natural. Por isso o evangelho é poder de Deus para a transformação de todos quantos creem. E fechando esta mensagem, irmãos, quando a gente fala de cristianismo, eu tenho dificuldade de falar cristianismo, porque ismo é militância humana. Comunismo, cristianismo, lesbianismo, homossexualismo, já tem uma conotação perigosa aí. Então homossexualidade, mas tudo que tem ismo tem uma militância humana. É do homem, para prevalecer. Mas a fé cristã, você pega o Ocidente, você divide o mundo, Oriente, Ocidente. Você pega o Ocidente é cristão. Agora, quando você pega este Ocidente cristão, na sua totalidade, é constituído de servos inúteis. Ocidente cristão com servos inúteis. São remissos, são ladrões. Não estou chamando ninguém de ladrão do ponto de vista político, mas é jargão já, não é? Se olha para dentro da Câmara Federal, se olha para dentro do Senado, se olha para dentro do Judiciário, se olha para dentro das assembleias legislativas dos países, dos estados, se olha para dentro dos municípios, tudo que você vai encontrar são pessoas que atestam, sim, eu sou cristão, o Ocidente é cristão, não é? Mas inúteis, remissos, ladrões que roubam a consciência, que roubam o dinheiro, que roubam o pobre, que roubam o benefício, que sai fazendo tudo que não deve fazer.
Mas os que são servos úteis são reputados como dispenseiros. Trabalham na despensa da casa, lavradores, mordomos fiéis. E nós somos este povo. Ateste a sua condição de servo fiel. Seja servo fiel. Não faça somente o que lhe for mandado, mas desenvolva, estenda, faça crescer aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Seja diferente. Olhe para o mundo e olhe para estes ditos cristãos, de cristianismo, que está por aí, tentando solapar, tentando tirar proveito, tentando tirar dinheiro. Olha para esses caras, ignora eles. Seja você servo útil. Não venda sua alma. Jesus já comprou ela. Amém? Fala, servo útil. Eu quero ser. Agora fala de novo, servo útil. Eu sou. Eu posso ser. Amém? Fala assim, o servo útil, ele desenvolve, ele estende e ele faz crescer tudo aquilo que vem às suas mãos. Eu quero fazer a diferença. Amém, amados? Deus vos abençoe rica e abundantemente